Tem água. Topíssimo. Tá ajustando aí? Tá, já tá No jeito. no jeito. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esperar um pouquinho, esperar das 7h30. Depois que o pessoal vai entrando, a gente vai fazendo uns ajustezinhos aqui. Você já entrou, vai lá e chama mais gente, que hoje a gente vai aprender a se confessar. Hoje é o dia de fazer uma boa confissão amanhã. Poder viver os 5 primeiros sábados a partir do mês que vem, bem vividos, para que mais. Não adianta só confessar e comungar, não, tem que confessar direito. Tem que confessar bem. O pessoal que entrou aí, vai comentando para mim se está dando para me ouvir direitinho, se está dando para me ver bem. Espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho. E aí, Fabi? Carol tá só se ajeitando aqui. Oi, Fabi, boa noite, desculpa. Já mandou um oi aqui. Eu Tá tô Polina, aí, Fabi? Malvina, Carol Rubinho. Tudo bem, gente? Boa noite. Tava aqui mandando umas respostinhas aqui no grupo da formação, que eu recebi alguns questionamentos pelo WhatsApp. E eu tava respondendo que a gente vai falar disso justamente na live hoje. Sejam muito bem-vindos. E vamos começar, né? Eu não gosto muito de enrolação, não. Hoje a gente vai falar de confissão. A minha ideia é ser o mais prática possível. Então eu não vou me ater ao sacramento da confissão, que a gente vai ter uma formação só sobre os sacramentos. Hoje eu quero falar de confessar mesmo, sabe? De pecado, entender pecado grave, entender pecado venial, entender pecado por pensamento, entender tentação, aprender a fazer exame de consciência e aprender a se confessar propriamente. Se der tempo, eu vou entrar no mérito das explicações no sentido de sacramento em si. Mas esse hoje não é o meu objetivo, tá? O meu desejo hoje é que a gente entenda para confessar. Entenda para viver bem. Então, manda perguntas. Se você não quiser mandar pergunta aí no chat, manda para mim no privado no WhatsApp. A galera que está no grupo aí tem meu número. Pode mandar no privado que eu respondo as perguntas aqui, tá? Na live para todo mundo. E também não vou falar que foi você que perguntou, nem nada disso, pode ficar à vontade. Então, se tiver alguma dúvida, manda pra mim lá, beleza?
Vamos rezar para começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós consagramos Virgem Maria Santíssima esta noite ao teu coração imaculado. Suplicamos que a Senhora possa acolher a nossa vida, os nossos pensamentos, todo o nosso ser, e preparar os nossos corações para bem vivermos e bem nos entregarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Suplicamos pela tua intercessão, Santo Espírito de Deus. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre e sempre. Amém. Rogai pela formação de hoje a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, você que chegou aí. E vamos falar hoje de confissão, né? Vamos falar hoje, na verdade, assim, até difícil dizer vamos falar de confissão. Nós vamos falar de tanta coisa, mas o principal objetivo da formação de hoje é nós conseguirmos confessar bem. O que eu mais quero é resolver uns certos conflitos interiores, assim, que a gente tem em relação à confissão, que muitas vezes a gente até se confessa, mas sempre bate a dúvida, isso aqui é pecado ou não? Eu comungo ou não? Eu paro de comungar, o que eu faço? Eu confessei e estou sentindo que não foi bom. O que é isso? A gente vai falar disso. Para começar, eu vou fazer memória à formação da semana passada, que nós falamos do amor de Deus. Por que eu vou fazer memória? Que Ele é o coração da confissão. Nós entendemos na última formação que Deus nos criou por amor e nos criou para amar. Nós entendemos que Deus nos criou livremente e justamente por isso é possível que Deus dizer que Deus nos criou por amor, porque o amor de Deus, o amor só se dá na liberdade, né? Eu sempre dou os exemplos dos casais casados, assim, que quando casou só tinha aquela opção ou escolheu entre muitas. Sempre, né, na nossa cultura, muito dificilmente você só tinha uma opção, você escolheu entre muitas. Daí dá para saber que é amor. O amor, ele só acontece na liberdade. Se eu prendo alguém numa gaiola e faço ela me amar, não é amor. Ela só está me amando porque ela é obrigada a me amar. Vocês entenderam? Então, Deus nos cria por amor e nos cria livres. Nós somos livres para corresponder a esse amor de Deus ou não. Nós somos livres para aderir ao plano de salvação de Deus ou não. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: quem crê em mim será salvo. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele não morreu no alto da cruz para uma salvação automática. Não foi isso que aconteceu. Ele morreu no alto da cruz e fez a parte que cabia a Deus para nos devolver a salvação. Mas nós precisamos corresponder, entende? E aí entra o pecado. O pecado é justamente isso que me afasta de Deus. É justamente fazer algo que é contrário à vontade amorosa de Deus. Vamos analisar os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, todos eles, em algum nível e de alguma forma, nos fazem mal. Vou dar um exemplo mais concreto. Vamos lá. Primeiro mandamento da lei de Deus. Comenta para mim aí para ver se vocês estão afiados ou se a situação está crítica. Manda aí para mim, Carol. Conferir como é que está sua catequese. Qual que é o primeiro mandamento, Carolina Robini? É Carolina Robini ou França? Tá aí. Carol Robini mesmo. Carol Robini. Ela, Fabi, Daniele. Qual que é o primeiro mandamento? Salve a lei, Fabi. Bom, gente, me ajuda. Jesus falou que resume o mandamento em 2. Já até deu tempo de vocês olharem no Google.
Nada ainda? Nada. Difícil demais, vou ter que contar. Primeiro mandamento da lei de Deus, o decálogo, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Por que Deus fez esse mandamento? Porque Ele gosta de ser amado? Que Ele gosta assim de, entendeu? As pessoas amarem Ele e tal. Deus é bem quarta camada crentão, assim. Claro que não, né, gente? Me ajuda aí, é óbvio. Daniel me mandou aqui. Ela mandou mandamento? Mandou. Ufa, Dani, deu tempo, hein? Ó, Fabi também. Agora eu mandei de picareta. Mas vamos lá. Mas Carol manda, né, pra mim, pra não ficar feio. Eu vi aí, cola no seu comentário, pelo amor de Deus. Copia e cola. Mas me conta aqui. Deus não colocou esse mandamento porque a gente quer ser amado, não. Deus colocou esse mandamento porque nós precisamos amar a Deus. Nós fomos criados para isso. Então nós precisamos amar a Deus. Por isso que Ele colocou esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E assim sucessivamente, entende? Todos os mandamentos, de alguma forma, em algum nível, falam do mal que faz a mim. O pecado está nesse lugar, entende? O pecado, ele rompe a minha aliança com Deus, ele rompe, né? Ele afasta a minha alma de Deus, mas no fundo, ele faz isso porque ele me faz mal. Deus não colocou os 10 mandamentos por ele colocou por nós. Vocês estão conseguindo compreender até aqui o que eu estou dizendo? Que eu não sei, eu começo a dar umas viajadas, eu tenho que conferir se vocês estão entendendo. Então, o pecado, os 10 mandamentos, ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar de nos fazer mal de alguma forma. E aí eu vou pegar a definição propriamente de pecado, tá? Eu vou querer ler como está no catecismo. Vamos lá. O que é o pecado? O pecado, ele está lá no catecismo, tá? Da Igreja Católica, no parágrafo 1849. Uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Essa frase eu quero que fique gravada no coração de todo mundo. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. O que é o pecado? Resumidamente, o pecado é uma ação contrária ao amor de Deus. E aí, gente, essa frase clareia um universo de coisas dentro da nossa cabeça. Porque é uma palavra, um ato, um desejo contrário ao amor de Deus. Contrário ao amor que Deus derrama em nós e que Deus espera que a gente dê de volta, tanto para Ele quanto uns para os outros. Nesse lugar está o pecado. E aí, o pecado se distingue em algumas coisas. Nós temos o pecado original, que todo homem está sujeito a ele, está ligado lá ao pecado de Adão e Eva, né? A concupiscência que é em nós, e o selo do batismo ele vem justamente nos sela de novo com pertença a Deus. Depois nós temos o pecado grave e o pecado venial. Estes dois se enquadram no pecado atual, que eu tenho o pecado original e o pecado atual. O original está referido ao primeiro pecado que nós herdamos de Adão e Eva. E o pecado atual está ligado ao pecado que nós cometemos. No pecado atual, a gente tem o pecado grave e o pecado venial. Dentro desses dois pecados, a gente tem também, e aí os pecados por atos, e aí eu evoco, né, o ato de confissão na missa, confessa a Deus Todo-Poderoso por atos e omissões, por palavras, atos e omissões. Então está nesses 3 lugares. O que eu vou explicar? Vou explicar o que é o pecado grave, vou explicar o que é o pecado venial, e vou explicar também a dimensão de pecado propriamente dito, por exemplo, em pensamento, e só tentação. Porque eu vejo que isso aí gera certo caos dentro de nós.
Se gera certa dúvida. Então é esse o cenário que a gente vai trabalhar hoje. Antes de entrar propriamente no pecado, eu preciso explicar que o pecado, e aí falando do pecado, qualquer um deles, é uma ofensa contra o amor de Deus, é uma ofensa contra Deus e contra a comunidade. Quando eu peco, eu não peco só contra Deus, eu peco contra Deus e contra a igreja. Por isso que eu preciso me confessar com o sacerdote. Primeiro, porque Deus escolheu colocar sobre o sacerdote a autoridade da absolvição. Deus escolheu fazer isso. E aí a gente tem uma série de palavras bíblicas, mas eu vou deixar essas explicações lá para a formação do sacramento da confissão, tá bom? Porque senão vai ficar muita coisa para hoje. Então, os porquês de tudo mais, o sacramento, a fundamentação bíblica e doutrinal da igreja pela tradição, eu vou deixar lá para o sacramento da confissão, para a reconciliação, para a aula de sacramentos. Para hoje, não importa o quê? Eu preciso me confessar com o padre, primeiro por quê? Porque Deus deu a ele a autoridade de perdoar os pecados, tudo aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu, e que desligarmos na terra será desligado no céu. E segundo, porque o meu pecado fere a Deus e a comunidade. Quando eu me confesso com o sacerdote, ele me dá o perdão de Deus e ele também me dá o perdão de toda a comunidade. Quando eu faço uma confissão, quando eu falo os meus pecados para o padre, eu faço um movimento duplo de reconciliação para com Deus e para com toda a comunidade, para com todo o corpo místico de Cristo que é a igreja. Compreendeu até aí? Então, primeira lição que a gente aprendeu hoje. O pecado é uma ofensa contra o amor de Deus. E aí, qualquer um dos pecados está aqui nesse lugar, é a primeira lição. A segunda lição, eu preciso me confessar para recuperar a graça de Deus. Eu preciso me confessar com o sacerdote, porque ele foi instituído por Deus, a autoridade que ele possui de me absolver. E segundo, porque eu pequei contra a comunidade inteira, contra o corpo místico de Cristo. Então, na pessoa do sacerdote, eu também peço perdão à comunidade de fé. E aí, eu consigo avançar um pouco mais. Antes de avançar um pouco mais, eu quero reforçar. Por que eu preciso me confessar, gente? Quando eu peco gravemente, eu rompo por completo a minha amizade com Deus. Então, se eu morro em estado de pecado grave, eu vou para o inferno. Isso é muito grave e nós precisamos ter consciência disso. Por que isso, Carol? Porque Deus é mau e quer nos castigar? Não é isso. Mas as nossas ações, elas possuem consequências. Nós somos livres para aderir a Deus ou não. Mas as nossas escolhas possuem consequências. Não dá para escolher viver em vida longe de Deus e querer que depois da minha morte eu viva contemplando a face de Deus. Isso é incompatível. Entende? Não dá para fazer as duas coisas. Para que eu viva a eternidade na presença gloriosa de Deus, super feliz, gozando do céu, eu preciso ter escolhido na minha vida cotidiana uma escolha de aderir à vontade de Deus para a minha vida, de seguir. Tanto que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer no Novo Testamento, na Sagrada Escritura, quem me ama segue os meus mandamentos. Por quê? Porque o amor se faz em gestos concretos. Eu não falo que eu amo Deus falando com a minha boca. Eu sempre dou esse exemplo em toda a formação que eu vou. Imagina a mãe que tem cuidado da criança pequena. Aí o neném começa a chorar de madrugada, ela grita lá na cama dela: ô meu amorzinho, mamãe te ama, viu? Bebê lindo da mamãe. E fica deitado na cama dela dormindo. Amor esse bebê? Claro que não. Ela ama esse bebê quando? Quando ela levanta de noite, apesar de estar cansada, e alimenta esse filho. E nutre esse filho. Aí ela amou de verdade. Aí ela amou concretamente. Vocês entendem? Então, o meu amor a Deus se faz concretamente cumprindo a vontade de Deus para a minha vida. Seguindo os 10 mandamentos, seguindo os mandamentos da igreja. Pode falar, viu? A Joyce
mandar uma pergunta aqui. Assim, ó. Esse perdão da comunidade não nos isenta de pedir perdão à pessoa ofendida, se for o caso? Está certo? Não, na verdade a gente vai chegar lá. Eu vou explicar a dimensão de quando eu me confesso, o que acontece, né? Eu tenho coisas que eu preciso fazer concretamente. E aí, né, antecipando na pergunta da Joyce, se, por exemplo, eu roubei uma coisa do Vitor e eu vou lá me confessar, para que eu seja absolvido, eu preciso ressarcir o Vitor que eu roubei. Tá lá no catecismo da igreja, entende? Não dá para eu roubar o Vitor, pedir perdão e ficar com o dinheiro dele. Vocês compreendem? Eu preciso ressarcir o mal que eu fiz. Seja ter difamado alguém, seja ter roubado, seja, entende? Eu preciso ressarcir o mal que eu fiz. Embora existem males que são impossíveis de serem ressarcidos. Entende? Por isso que a gente precisa confiar na misericórdia de Deus. Porque pensa comigo. O Vitor vai lá e mata uma pessoa. Tem como ele ressarcir o mal que ele fez? Não tem como, isso é impossível. E se ele mata um pai de família, mesmo que ele assuma o sustento desse pai de família, essa família, pelo período de tempo que esse pai estivesse vivo, sei lá, 50 anos, ainda assim ele não estaria ressarcindo a família do mal que ele fez. Concorda? Então, assim, é importante, não, e aí não quer dizer, eu não estou dizendo que você não tem que ressarcir, você tem, o que eu estou dizendo é que tem coisas que você não é capaz de ressarcir, tem coisas que você não é capaz de fazer, e nesse momento você precisa se propor de fato a uma mudança, pagar concretamente pelo mal que você fez. Então, no caso do Vitor ter matado o pai de família, ele precisa pagar civilmente por isso, ele precisa ir para a cadeia, entende? Ele precisa cumprir uma pena, ele precisa ser punido além das penitências interiores que ele viver. Além disso, ele precisa cumprir de forma civil o mal que ele fez. E aí, mas ainda assim, ele não vai estar meio que cumprindo, ressarcindo o mal que ele fez. Não sei se deu para vocês entenderem. Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar na hora de explicar isso daí. Mas até aqui, eu preciso que vocês entendam a questão do pecado. O que é o pecado? Essa ofensa direta contra o amor de Deus. O porquê que eu preciso não pecar, entende? Porque eu amo a Deus não pecando. Eu amo a Deus, e seja mortalmente, seja venialmente. Eu amo a Deus não pecando, entende? Por quê? Porque eu correspondo ao amor de Deus. Eu sou essa mãe que levanta de madrugada e cuida do neném mesmo quando não quer. Aí está o ponto, entende? E quando nós estamos marcados pela concupiscência, pelo pecado original, nós tendemos ao pecado. Nem por isso nós devemos cair nele. Entende? Existem uma série de desordens em nós que nos colocam numa situação de tender ao pecado. E aí entra a graça de Deus que nos completa e a nossa vontade de corresponder ao amor de Deus. Então vamos lá. Até aqui deu para entender? Tá tranquilo? Veja os comentários para mim, Vitor. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Tá, então não. Mas... Vamos entrar então. Eu quero explicar o que é o pecado venial, o que é o pecado mortal. E aí eu vou mais uma vez apelar para a definição do catecismo. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso, do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. E aí entra a ignorância, a fé e o endurecimento do coração não diminui. Vamos lá. O pecado mortal, ele requer condição para ser pecado mortal. Pleno conhecimento e pleno consentimento. Vamos lá. Um índio numa tribo remota, lá na Amazônia, que não tem internet, que não tem civilização, que não tem nada, que peca, que casa sem, né, faz sexo sem o sacramento do matrimônio. Ele pecou mortalmente? Não concorda? Porque não tem pleno conhecimento da matéria. Se eu tenho, e aí, por que eu estou dando o exemplo do índio? O índio vai ser salvo pela ignorância.
Mas aí o Vitor, que está aqui me ajudando na live, ele ficou sabendo que dá para ser salvo pela ignorância e parou de estudar as coisas da igreja, filha. Quer saber não? Cancelou o curso do Padre Paulo Ricardo, não leu um livro, parou de seguir a comunidade Chama de Deus para não ver as formações, não quer saber de nada, porque aí, se ele pecar, ele vai poder falar que foi por ignorância, ele não sabia. Não entra no pleno conhecimento. Deu ruim. Vai entrar. Só entra na ignorância quem não tem como estudar, ou que não tem acesso, ou que não tem capacidade cognitiva de compreender. Mas nós que temos plenamente uso da razão e temos acesso às coisas, não podemos alegar ignorância. Por quê? Se você não estudou as coisas da igreja, você já pecou gravemente ali, que você tem a obrigação de conhecer. Nós conhecemos a Deus pela razão e pela fé. Se você não estuda por uma escolha voluntária, que você não quer conhecer a sua fé, você já peca gravemente. Então não vai dar para alegar ignorância em relação aos seus pecados. Então, primeira coisa, para ser pecado precisa ser pleno conhecimento da matéria e pleno consentimento. Eu sei que se eu fizer sexo com meu noivo antes do casamento é pecado e eu vou consentir voluntariamente nisso. Pecado grave. Eu sei que sexo antes do casamento é pecado. Eu fui violentada. É pecado grave ou não, Vitor? Não. Por quê? Porque não teve consentimento. É esse o espírito da coisa. Não teve consentimento. Então a gente vai entender primeiro o pecado grave, tá? É ele que eu quero entrar mais, né? E para isso, eu vou literalmente pegar um exame de consciência, tá, gente? Que eu acho que vai ser mais fácil. Os melhores exames, assim, os melhores não. Para fazer um bom exame de consciência, você precisa analisar a sua vida mandamento a mandamento. Então vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento da lei de Deus. E aí, como distinguir concretamente os pecados graves em relação a esse mandamento? Vamos lá, vocês querem chutar algum pecado aí para mim? Em relação ao primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas? Não? Ninguém? Calma só um tempinho, porque Dá uns minutinhos, né, gente? Eu sou apavorada demais. é internet. Não? Então não. Vamos lá. Próximo em adoração diante dos ídolos que os homens vão inventando, divinizo o que não é Deus, como o dinheiro, o prazer, a beleza, o esporte, os artistas e desportistas, os animais de estimação, a raça, o estado, suas figuras públicas. Muita coisa que eu falei aqui, né? Mas, vamos lá. Joyce mandou um aqui já, ó. É a internet mesmo, demora. Respeito humano. Respeito humano. Respeito humano é um dos pecados que mais leva para o inferno. Mas vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por que respeito humano é pecado? O respeito humano é quando a preocupação com a opinião do outro, a preocupação com o que o outro vai achar de mim ou achar do que aquilo que eu falei é mais importante do que a verdade de Deus sobre a minha vida ou sobre a vida daquela pessoa. Vou dar um exemplo mais concreto. A minha amiga quer fazer um aborto. Ela está grávida do namorado e ela não quer ter filho agora, ela quer fazer um aborto. E aí eu sei que um aborto é pecado, entra em alguns dos mandamentos, mas entra, por exemplo, em não matar. E eu não falo nada com ela porque eu tenho medo dela ficar com raiva de mim. Isso é respeito humano, pecado grave. Compreendeu? Por que pecado grave é pecado grave, que é pecado grave, né? No gay aqui.
Porque que respeito humano é pecado grave. Então, aonde está? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aonde está o pecado aí? O pecado aí está em tudo aquilo que concretamente, materialmente, me fazem infligir esse pecado. E aí é legal, porque lembra que... E aí eu não vou falar pecado, mandamento, não. Eu vou falar alguns exemplos de pecado e depois eu analiso um a um. Mas, por exemplo, quando eu como mais do que eu devia, eu como até passar mal. Eu estou muito ansiosa, estou muito nervosa, estou muito ansiosa com o meu casamento. E aí eu vou lá e desconto toda a minha ansiedade na comida. Eu como até passar mal. Isso foi o quê? Pecado pela gula. Aí, vamos mais fundo. Primeiro, os 7 pecados capitais, pecado pela gula. O comer, ele tem duas funções. Ele tem uma função nutritiva. Então, eu devo comer aquilo que o meu corpo precisa de nutrientes para sobreviver. Se eu excedo a necessidade do meu corpo, eu me faço mal, concorda? Me falta amor para comigo e para com Deus que me ama, concorda? Por que eu estou dando esse exemplo de comer muito? Porque se a gente investigar, o pano de fundo de todas as coisas é o amor. Vai sempre me faltar amor a mim ou amor ao outro. Se eu mato alguém, falta amor a outra pessoa. E falta amor a mim também, mas mais ainda a outra pessoa. E amor a Deus. Se eu amo a Deus, eu sei que Deus não deseja que eu ame aquela pessoa. Mas se eu amo aquela pessoa, eu não vou tirar a vida dela. Então o mandamento de não matar, o pano de fundo dele acontecer é a falta de amor a Deus e ao próximo. Por isso o amor, ele é esse termômetro. E ele nos ajuda a perceber os nossos pecados, tanto graves quanto veniais. Por que ele me ajuda a perceber? Porque sempre que eu tenho uma ação, basta eu olhar se há amor naquela ação ou não. Vamos lá. Eu faço sexo com meu namorado antes de casar. O que o sexo diz? O sexo diz que eu sou totalmente daquela pessoa, inteiramente daquela pessoa. Eu estou entregando para ela a minha vida, a minha alma, a minha história, todo o meu ser. Só que ele é meu namorado. Depois que eu terminar esse ato, eu vou levantar daquela cama e vou para minha casa. E ele vai para a casa dele. Eu estou falando a verdade naquele ato que acontece enquanto eu sou só namorada? Não. Eu não estou falando a verdade. Eu estou confessando algo com meus atos concretos que não corresponde à realidade da decisão que eu tomei. Eu não vou dividir a minha vida inteira com aquela pessoa. Por quê? Isso eu faço no casamento. No sacramento do matrimônio é que eu vou para o altar e prometo diante de Deus que eu serei eternamente fiel, entregarei toda a minha vida, estou fazendo isso livremente e vou colher quantos filhos Deus me der. São as 4 promessas que a gente faz no casamento. No casamento, eu estou prometendo isso para a pessoa. Então, o ato conjugal que vai acontecer depois é coerente com a promessa que eu fiz. Mas enquanto namorados, não. Enquanto namorado, o que eu estou preocupando? Simplesmente satisfazer o meu prazer. Se eu só estou preocupada em saciar o meu prazer, eu estou amando aquela pessoa ou estou fazendo dela um mero objeto para minha diversão? Mero objeto, concorda? Tem amor nessa conta? Não, não tem amor. Pode ter o amor como hoje a mídia nos anuncia, que na verdade não é amor, é prazer. Não é amor isso aí. O amor, ele respeita a dignidade do outro. O amor, ele é concreto, entende? Não é... Procurando uma palavra aqui para definir esse negócio, mas acho que vocês entenderam o que eu estou dizendo. Não é essa confusão aí que... Ah, não, eu amo mais meu marido, ele vai embora. Realmente, você não ama mais. Mas você nunca amou então, porque o amor é justamente permanecer enquanto o outro não é mais amável. Mas esse ato
pecados, mas eu acho que vai ser mais fácil de identificar se eu explicar os pecados capitais. Os 7 pecados capitais são soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Os pecados contra o Espírito Santo são desesperação da salvação, presunção de se salvar sem méritos, negar a verdade conhecida como tal, ter inveja das graças que Deus fez a outrem, obstinação no pecado e impenitência final. Eu vou começar explicando pelos pecados contra o Espírito Santo que a tradição da igreja nos ensina. Desesperação da salvação. Sabe quando você desespera e acha que você não vai ser salvo? Você vai para o inferno porque você não tem jeito? Pecado grave. Por que é pecado grave? Porque nós nos esforçamos, mas Deus completa com a graça. Não está 100% na nossa capacidade. Isso é uma heresia que a igreja já condenou. Quando você perde as esperanças da salvação, quando você desiste de ser salvo, isso é um pecado grave. Presunção de se salvar sem mérito. Jesus já me salvou, não preciso fazer nada. Então eu posso fazer tudo de errado. Posso matar, posso roubar, posso pôr dia, posso fazer o que eu quiser. Também é pecado grave. Não é assim que funciona. Há um equilíbrio. Há uma parcela que é a nossa responsabilidade, há uma parcela que é a responsabilidade de Deus. Pecado grave contra o Espírito Santo. Terceiro, negar a verdade conhecida como tal. O que a Igreja Católica nos ensina sobre nosso Senhor Jesus Cristo? 100% Deus e 100% homem. Isso é uma verdade que a Igreja nos ensina. Aí, na minha opinião, Deus não era 100% homem. Eu nego esta verdade. Pecado grave. Pecado contra o Espírito Santo de Deus. Ter invejas das graças que Deus fez a outra. Vamos lá. Meu irmãozinho, em casa ou de comunidade, tem o dom de pregar a palavra, tem o dom de dar formação, tem o dom ou recebe graças especiais de Deus. E aí são tantas. E eu tenho inveja dessa graça. Eu gostaria que ele não tivesse isso. Eu tenho inveja da graça que Deus derramou sobre a vida dessa pessoa. Pecado contra o Espírito Santo. Pecado grave. Essa é novidade para um monte de gente. Não sei se vai ser para vocês. Mas é sempre novidade quando eu falo dele. Obstinação no pecado. Eu sei que é pecado e eu continuo existindo no pecado recorrentemente. Isso aí é obstinação no pecado. Pecado grave. Eu sei que gula é pecado grave. Eu sei que se eu comer demais é pecado. Mas eu vou comer mais desse bolo aqui e amanhã eu confesso. Abuso da misericórdia de Deus, pecado grave. Pecar com a intenção de se confessar e abusar da misericórdia de Deus, pecado grave. Vamos voltar. E aí, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça. Não vou à missa no domingo porque eu tenho preguiça. Pecado grave. Primeiro pelo mandamento da igreja, guardar domingos e festas, mais ainda que foi por preguiça. Então, o pecado grave, ele está ligado a ferir diretamente e gravemente os 10 mandamentos ou diretamente ligado aos 7 pecados capitais. E aí, para fazer memória, não tomar seu santo nome em vão, santificar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Vamos lá, vou dar para a gente alguns exemplos. Eu vou dar um exemplo de pecado grave de cada um dos 10 mandamentos, tá? Deixa eu só pegar aqui. Enquanto isso, gente, se tiver surgindo alguma dúvida, me pergunta aí. Não fica com a dúvida não, hein? Pelo amor de Deus, você nem vai poder alegar ignorância quando você não confessar direito. Você teve a oportunidade de saber.
Peraí, vamos lá. Peraí. Vou pegar meu material aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Primeiro mandamento, 2 exemplos de pecado grave. Meio óbvio, né? Amar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Duvidei voluntariamente da existência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Acreditei só no Ser Supremo que governa todas as coisas. Eu me revoltei contra Deus nos meus sofrimentos e me deixei levar pelo desespero. Eu já duvidei da bondade ou da onipotência de Deus. E aí não invocar seu santo nome em vão. Blasfemei ou falei sem respeito contra Deus, contra os santos ou contra as coisas santas. Falei mal da igreja, do papa, dos bispos ou dos padres. Pecado grave, tem que confessar. Pronunciei levianamente ou sem respeito o nome de Deus, por exemplo, em anedotas ou piadas, ou ri de tais piadas. Jurei sabendo que era em falso. Tudo é pecado grave. Santificar domingos e festas. Faltei a missa, né? Clássico. Faltei a missa no domingo ou no dia santo. Cheguei tarde à missa por minha culpa própria. Porque eu demorei a arrumar, ou porque eu queria vestir uma roupa mais bonita, ou porque eu queria escovar o cabelo, ou porque eu atrasei a começar a arrumar. Foi minha culpa própria. Pecado grave. Honrar pai e mãe. Olha, esse aqui eu vou ter que... Obedeço à igreja ou discutir seus mandamentos, e quando eu digo honrar pai e mãe, inclui legítimos superiores. Vou dar um exemplo. Não ter condições e não socorrer materialmente os pais na velhice é pecado. Nem sei se você sabia. Ah, Carol, mas a minha mãe não quer que eu vá à missa no domingo. Eu devo honrar pai e mãe? Isso não é honrar pai e mãe. Você deve honrar primeiro a Deus. Então, você não tem de obedecer ao seu pai e à sua mãe em coisas contrárias à lei de Deus. Não é isso. Mas naquilo que é legítimo, você tem a obrigação de honrá-los. Não só a eles, como também a seus superiores. Entende? Você também presta honra ao seu chefe, ao padre da sua paróquia, ao coordenador da sua missão. São legítimos superiores. 5º mandamento: não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. Causei prejuízo ao próximo com palavras ou obras. Agredi alguém, insultei alguém, sou violento, alimentei pensamentos de vingança, manifestei concretamente ódio ou rancor a alguém. Isso tudo é pecado. 6º e 9º mandamento, que é guardar a castidade e não cobiçar a mulher do próximo, né? Ou vice-versa. Masturbação, sexo antes do casamento, cobiçar a mulher ou o marido. E aí, eu recebi uma pergunta que falava assim: Carol, quais são os pecados da luxúria dentro do matrimônio? Qual é o pecado da luxúria dentro do matrimônio? Tratar o marido ou a esposa como objeto sexual. Isso é um pecado grave. De luxúria dentro do casamento. Eu sou casado e ando na rua desejando as mulheres. Eu vejo uma mulher bonita, eu vejo um homem bonito e tenho pensamentos de desejo e alimento esses pensamentos e nutro esses pensamentos. E às vezes eu até tenho uma relação com o meu cônjuge pensando nessa pessoa que eu vi na rua. Pecado grave. Luxúria e dentro do casamento. Deu para entender? Tem uma pergunta aqui, ó, dizia, Carol, tenho me confessado com o padre de outra diocese por conta dos horários da confissão da minha paróquia. É problema? Não, não é problema.
De jeito nenhum. Você não tem obrigação de se confessar com o padre da sua paróquia, não, tá? Você pode confessar com quem você conseguir mesmo. O ideal é que se tenha um confessor sempre. Porque aí você vai confessar recorrentemente os seus pecados, ele tem uma capacidade maior de nos ajudar. Eu me lembro disso com testemunho meu. Teve uma vez que eu, confessando com o padre, eu sempre conversava com ele, e aí eu caí recorrentemente no mesmo pecado, ele deu um sabão. Me acabou, resolve o problema. Precisava era de um sabão. 7º e 10º mandamento. Não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo, não cobiçar as coisas alheias. E aí, roubar, pedir emprestado e não devolver, pedir emprestado e estragar. Isso tudo aí está em pecado, relacionado a estes 2 mandamentos. O 8º mandamento: não levantar falso testemunho, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. Jurar em falso, difamar, entende? Falar coisas que o Vitor não fez e eu saio espalhando para todo mundo coisas a respeito dele. Mentir, dependendo da gravidade da mentira, é pecado grave, tá? Não é venial. Dependendo da gravidade, se a mentira gera consequências graves na vida de outras pessoas, é pecado grave, não é pecado venial. E aí é legal que eu já vou entrar na dimensão dos pecados veniais, porque eu acho que vai ser mais fácil entender os pecados graves. O pecado venial, ele na verdade é mais ou menos a mesma matéria, só que de forma muito leve. Entende? Eles são pecados que você confessa, ser absolvido dele no exame, na ato de confissão da missa. Embora é indicado que você confesse na sua confissão os pecados veniais também. Tá? Mas vamos lá. Vou colocar duas realidades de pecado venial e de pecado grave. Eu pensei mal do meu padre. Eu falei mal do meu padre. Se foi por um breve instante que eu julguei um ato que ele teve e não alimentei esses pensamentos, pode ser que seja só uma tentação. Se foi uma sugestão que eu mandei embora rápido, se eu consentir rapidamente com aquilo, muitas vezes vai ser pecado venial. Mas se eu sair falando mal do meu padre com um monte de gente, pecado grave. E aí, eu vou ler um exame de consciência do Santo Antônio Maria Claret, porque vai dar pra gente um pouquinho mais de clareza do pecado venial e do pecado grave, do pecado mortal. Aí eu vou ler propriamente, tá? O pecado de dar, e aí, reforço, estou falando agora dos pecados veniais, tá? O pecado de dar entrada no coração de qualquer suspeita não razoável ou de opinião injusta a respeito do próximo. Lembra que eu comentei? Que eu julguei ali, deixei entrar no meu coração uma suspeita referente a uma pessoa, uma desconfiança referente ao seu comportamento moral ou cristão? Pecado venial. O pecado de iniciar uma conversa sobre os defeitos de outrem, ou de faltar a caridade de qualquer outra maneira, mesmo levemente. Pecado venial. O Vitor veio conversar comigo e eu respondi mal ao Vitor. Pecado venial. O Vitor veio falar comigo, eu bati no Vitor. Pecado grave. Deu para entender? O Vitor veio conversar comigo e eu comecei uma conversa para falar mal da Larissa. Pecado venial. Eu difamei a Larissa com o Vitor. Inventei uma história e difamei, e essa história manchava a reputação moral da Larissa junto às pessoas. Pecado grave. Conseguiram compreender? A linha que separa é justamente a gravidade
omitir por preguiça as nossas práticas espirituais ou de as cumprir com negligência voluntária. Eu fiz o compromisso de rezar o texto todos os dias, eu não estou rezando. Pecado venial. Eu vou dar a missa do domingo. Pecado grave. Por quê? Porque a oração do Santo Terço é um propósito pessoal que você fez. A oração da Santa Missa no domingo é mandamento da igreja. Entende que as duas coisas são práticas devocionais, lógico, com proporções diferentes, mas um é muito mais grave que o outro. O pecado de manter um afeto desregrado por alguém. Eu sou muito apegada ao Vitor. E eu não faço nada para aprender a lidar com esse apego. Isso é um pecado venial. Qual é o problema disso? O meu afeto desregrado pelo Vitor pode desencadear uma série de coisas. O que a gente tem que entender, gente? O pecado venial é o primeiro degrau do pecado grave. Você nunca, tenho sempre para falar isso, você nunca tropeça numa montanha. Você tropeça numa pedrinha. O pecado venial é essa porta que você abre, entende? É essa brecha que você dá. Aí eu tenho um afeto desregrado pelo Vitor, eu não faço nada contra isso. Só vai crescer. E crescer e crescer. Aí vira uma dependência afetiva, um apego, eu fico ciumento e eu mato alguém por ciúme do Vitor. Parece loucura, mas é isso que acontece. Vou dar um exemplo dos pecados relacionados à castidade. Falo isso por experiência própria. O ato sexual com o namorado nunca tô namorando, cair. Ser primeiro consciente numa tentação, uma sugestão de pensamento que você tem. Depois de consentir no pensamento, você começa a consentir em situações leves até cair no pecado grave. Não. E aí, os excessos de carícia do namoro aí já se caracterizam como pecado. Você passa dos limites aí e o corpo se preparou para um ato sexual, é pecado grave, contra a castidade. Não é somente o ato em si não, tá? Preparar, tanto que tem gente que precisa tomar cuidado até com o beijo de língua. Porque se o beijo de língua te excita, por que ele te excita? O beijo de língua desencadeia uma série de pensamentos, você começa a ter pensamentos sexuais. Aí o seu corpo se prepara para o ato sexual. Então vocês entendem que é reação em cadeia? E aí eu caio gravemente por causa de um consentimento de pensamento que eu tive. O pecado de ter uma... Aqui, antes de eu passar para o próximo, pode ir. O Everton mandou uma dúvida, não foi bem uma dúvida, acho que está colocando uma... Finalizando o comentário. Existe também o caso sobre promessa, sobre a promessa. Acho que seja sendo descumprido o pecado mortal. Sim. Fiz uma promessa pro santo, fiz uma promessa para Deus, não cumpri pecado grave, eu preciso me confessar. Bom, bem lembrado, Everton, eu não falei disso. O pecado de ter demasiada estima por si próprio ou de mostrar satisfação vã por coisas que nos dizem respeito. Por que o apego à estima excessiva de si próprio é um pecado venial? E por que ele é um problema? A gente precisa lutar contra. Porque ele desencadeia outras coisas. Muitas vezes eu falo mal do outro para me colocar como superior a ele. Eu julgo o outro porque eu me sinto superior. Se eu tivesse consciência do meu estado de pó, de miserável, eu não me sentiria superior aos outros. Impaciência, ressentimento, recusa em aceitar desapontamentos como vindo da mão de Deus. Por isso coloca obstáculos nos caminhos dos decretos, disposições da divina providência quanto a nós. Reclamar do ônibus que está demorando, ficar nervoso porque está passando mal. Tudo pecado venial. E aí, meu filho, disso aí do pecado grave é um pulo. O pecado de esconder propositalmente as nossas más inclinações, fraquezas e mortificações de quem devia saber dela, querendo seguir o caminho da virtude de acordo com os caprichos individuais
e não segundo a direção da obediência. Vamos lá. Isso aqui é para quem? Para quem tem um diretor espiritual ou um formador pessoal. Aí eu omito do meu formador pessoal as minhas misérias, eu omito do meu formador pessoal as coisas que precisam ser melhoradas em mim, voluntariamente, com o desejo de resolvê-las por mim mesmo. Pecado também, venial. Então, alguns dos exemplos que eu dei aqui é para a gente conseguir ter um pouquinho mais de clareza nos nossos pecados graves e dos nossos pecados veniais. Alguns ajustes que eu quero fazer. Carol, eu tô aqui lavando vasilha e tive um pensamento do meu namorado nu. É uma tentação. Quando é pecado? Quando você tem este pensamento, você consente nesse pensamento, você se deleita nesse pensamento. Vem a ideia na sua cabeça e você fica e gosta da ideia. Nossa, é mesmo, hein? Fulano é tão bonito. E aí você se deleita naquele pensamento. Passou uma moça bonita, eu, homem, me senti atraído sexualmente por ela, isso não é pecado. É pecado que eu faço disso. Aí eu fico me deleitando na minha cabeça, das curvas, lembrando dela, imaginando um monte de coisa e tal. Pecado precisa ser confessado. Entende? Então, nós temos aí a tentação, os pecados, por isso que a gente vai falar, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Que eu peco consentindo em pensamento, me deleitando nesses pensamentos. Alguém da minha família morreu e eu estou sofrendo muito. E aí vem um pensamento de revolta contra Deus. Isso é natural, isso acontece. Eu começo a alimentar esse pensamento. É isso mesmo, Deus é mau, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí já vira pecado, porque eu consenti no pensamento que eu tive. Entende? Eu me revoltei contra Deus, eu não confiei no amor e na bondade de Deus diante daquela situação que aconteceu completamente na minha vida. Então, e aí, gente, entra um outro detalhe que é muito comum e muito perigoso, que é a consciência escrupulosa. Ai, Carol, eu agarrei meu namorado, então eu pequei gravemente e eu tô arrependida, eu sei que tá errado, eu sei que eu não devia fazer isso, eu sei que eu preciso me confessar, mas eu não tô sentindo arrependimento. Vamos lá, arrependimento não é sentimento. A gente pode pedir a Deus sim a graça da contrição, mas a contrição nem sempre é a dor no peito, tá? Às vezes a contrição está numa firme decisão. Tanto que, e eu já estou até pulando para o próximo assunto, entendi os pecados, entendi o que é pecado grave, entendi o que é pecado venial, entendi o que é pecado por pensamento, entendi o que é pecado por ação. Carol, eu tenho dificuldade de entender se algo é pecado ou não. Usa o crivo do amor. Olha para a sua atitude no movimento sincero de coração e diz: essa atitude foi uma atitude de amor? Falei mal do Vitor. Foi uma atitude de amor ter falado mal do Vitor? Não. Concorda que é meio óbvio perceber? Eu não quis emprestar a minha blusa para Larissa porque eu sou pegada com as minhas coisas. Falta amor, concorda? Se apego, avareza, pode ser um monte de coisa, mas não está certo. Aí você vai precisar entender a gravidade da coisa. Eu não quis emprestar uma blusa para Larissa, percebi que isso é egoísmo meu. É um pecado venial. Eu peguei emprestado algo do Vitor, estraguei. Ou não, peguei o meu negócio emprestado do Vitor e não devolvi. Pecado grave. Entende? São coisas distintas. Eu tinha algo que se eu emprestasse para o Vitor ia salvar a vida dele. E eu não fiz isso. Grave. Você entende que não é só uma blusa que você me emprestou para o Vitor? É algo muito mais sério. Então, tá ligado. Há uma certa facilidade.
de perceber. E aí a gente precisa se preocupar com um detalhe, que é a consciência escrupulosa, que começa a ver pecado em tudo o tempo todo. Isso normalmente está ligado ao amor próprio, não está ligado ao amor a Jesus. Quando eu identifiquei o meu pecado, aí eu vou falar na consciência escrupulosa num outro cenário. Mas eu já sei o que é pecado grave, já sei o que é pecado venial, já sei o que é pecado por pensamentos, palavras, atos e omissões. O que é que eu preciso fazer? Um exame de consciência, e aí, deixa eu pegar minha colinha aqui para a gente pegar as condições para uma boa confissão. Quando você pega aí, o Everton comentou novamente, ele falou assim, pode também ser definido o arrependimento ao mesmo estilo do amor, um ato concreto. Mais ou menos, eu vou explicar isso aí, eu entendi o que você quis se propor, mas eu vou explicar isso aí, peraí, deixa eu só achar aqui as condições da confissão. Põe a mão, deixa eu achar, eu escrevi muita coisa. Para uma boa confissão, o que eu preciso fazer? Primeiro, fazer bem o exame de consciência. E aí, gente, tem, por exemplo, o devocionário Cristo Rei na loja da comunidade. Ele tem um exame de consciência sensacional, tá? Ele é realmente muito bom. Muito bom mesmo, 1 a 1, é realmente muito bom. Mas aí, Carol, eu não tenho devocionário, não tenho dinheiro para comprar. Tem o Católico Orante que você baixa na internet gratuitamente, lá também tem o exame de consciência. Tem o e-book da Ana, a Grande Quaresma. Eu amo de paixão o e-book da Ana, eu acho ele muito bom. Eu sempre que possível eu faço o meu exame de consciência por ele, porque eu realmente acho ele muito bom. E é gratuito, é só você botar aí a Grande Quaresma, Sábado de Caritate, você vai conseguir baixar o e-book dela. Então, primeira condição, eu preciso fazer um bom exame de consciência. Fiz um bom exame de consciência. O exame de consciência é para quê? É para eu descobrir os pecados que eu cometi. Se eu descobrir os pecados, eu preciso estar sinceramente arrependido dos pecados cometidos que tanto ofenderam a Deus. O arrependimento está nesse lugar de se arrepender por ter ofendido a Deus. Não é se arrepender de ficar triste que você é uma pessoa má, egoísta e mentirosa, porque você não conserta, porque você é difícil demais. Isso aí é amor próprio, tá? Isso não é arrependimento. Arrependimento é uma dor sincera por ter ofendido a Deus. Não importa-se com você, importa-se com Deus, com nosso Senhor. Entender que seus pecados ofenderam a Deus, faltou amor para com Deus. E aí, não necessariamente vai ser um sentimentozinho no peito. Vai ser um firme arrependimento, entende? Uma firme decisão de não voltar a pecar. Uma firme decisão de pedir a Deus a graça do arrependimento. Pedir a Deus que você possa sinceramente se arrepender pelos seus pecados. Pedir a Deus a graça de uma confissão. E aí, por que eu falei que eu ia explicar o comentário do Everton? Porque aqui ainda não está no lugar do ato concreto. Ainda está no lugar da sua decisão interior. Não está ainda no ato que você vai fazer em relação a isso. Ainda está na sua oração, na sua conversa com Deus. Então está aqui ainda. Não está ainda nos atos concretos que você vai fazer. Beleza? Está nesse momento de tomar consciência e olhar e entender que isso é errado, que você não quer mais fazer, que você conta com a graça de Deus para não voltar a pecar. Quando eu peco e me confesso, desejoso de pecar de novo, gente, eu não me arrependi. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô noiva, dificílimo, gente, tô doida que chega. É muito difícil viver castidade, todo mundo sabe disso. Mas eu olhar e falar, Senhor, eu até desejo muito meu marido, mas apesar desse desejo, eu amo mais a nosso Senhor. Então eu escolho viver castamente. Eu escolho não consentir aos desejos físicos que eu tenho pelo meu noivo. Apesar de ter desejos, porque vai ter, gente. Isso é graças a Deus que tem, senão eu nem estava casando com ele. Se eu não tivesse desejos sexuais por ele, ele era meu amigo. Não era meu marido, meu futuro marido. Me ajuda. Mas apesar do desejo que existe,
eu escolho amar o nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento está aí. Apesar do desejo, apesar de ter caído no pecado contra a castidade, eu tenho um firme desejo de viver retamente. Eu não quero cair de novo. É diferente de confessar já pensando assim, nossa, sexta-feira, eu caio na sexta, no sábado eu confesso. Filé. Entende? Não tem firme arrependimento, então nem confessa, senão vai ser absolvido. Ter o firme propósito de não mais pecar, já falei. E aí entra, cumprir esses 3 pré-requisitos. Eu vou até o sacerdote. Diante do sacerdote, eu preciso confessar os meus próprios pecados, dizendo com toda sinceridade, clareza e brevidade. Você não tem que ficar contando história. Porque eu fui para casa da minha namorada, e aí eu agarrei ela assim, assado, eu passei a mão não sei aonde. Você vai levar o padre a pecar depois. Não é isso. Você precisa ser claro e objetivo. Cair no pecado da masturbação, com meu namorado ou sem meu namorado, sozinho. Cair no pecado contra a castidade. Comi demais, peguei pela gula, comi mais do que o necessário e fiz isso com a intenção de me confessar, abusei da misericórdia de Deus. Fiz isso 2 vezes. Eu não lembro quantas vezes, Carol. Fiz isso várias vezes. Fiz isso algumas vezes. Quer comentar alguma coisa, Vitor? Não, que na medida que você foi falando, foi lembrando de Santa Teresa, né? Ter a determinada decisão, que seria resumir o primeiro passo, né? Você pegar, analisar a sua vida e tomar uma real decisão, né? Determinada decisão naquilo que para partir do próximo passo. Sim. E aí, determinada decisão é o quê? Firmes propósitos para fugir da ocasião. Quem não foge à ocasião não foge ao pecado. Vou dar um exemplo. Eu namoro e quero viver castidade, não dá para ficar sozinho com seu namorado. Não dá para namorar no carro à noite. Se você não foge da ocasião, você não foge do pecado. Entende? Isso aí o filme, a determinada determinação que o Vitor comentou está aqui, em fugir da ocasião do pecado. Eu quero parar de ter maus pensamentos, mas eu só fico ouvindo músicas imorais, vendo filmes imodestos. Não vai dar, né? Me ajuda aí. E, por último, reparar o mal que se fez, cumprindo a penitência que o confessor indicar. Agora está no ato concreto. Quando nós pecamos, meus irmãos, nós geramos, primeiro, afastamento de Deus. O que acontece? Toda ação tem um resultado, uma consequência. O pecado, ele deixa consequências na nossa alma. É como se a nossa alma fosse pura e ela deixasse de ser tão pura. A confissão vem e apaga a condenação eterna. Mas ficam marcas do pecado em nós que precisam ser purificadas. Aí que entra a penitência. Aí que entra, por exemplo, o purgatório. O purgatório é o quê? É a purificação dos pecados que você cometeu em vida e não os purificou em vida. Você não reparou estes pecados em vida, entende? Então você precisa ir para o purgatório para purificar sua alma e poder ir contemplar a glória de Deus. Então, a penitência que o padre indicar, ela é importante justamente para te auxiliar a reparar as consequências que esse pecado deixou em você. Entende? Restabeleceu a aliança com Deus? Restabeleceu. Mas ficou consequências que precisam ser reparadas. E aí, uma confissão não tem valor quando se omite voluntariamente algum pecado grave e o número de vezes que se cometeu. Voluntariamente. Eu sei quantas vezes eu fiz, mas eu não quero contar. Então eu omito. Eu sei pecado grave, fiquei com vergonha do padre e omito. Inválida a sua confissão. Se não estiver arrependido do pecado cometido. Lembra que eu dei o exemplo? Festeja pensando em carne na sexta-feira. Não é válida a confissão. Se não existir o propósito de emenda de vida. Vou dar um exemplo. 2 pessoas que moram juntas, que não receberam o sacramento do matrimônio. Se a pessoa se confessar, o padre não pode dar absolvição para ela.
Por quê? Porque ela não tem propósito de mudar de vida. O padre pode dar absolvição se aquela pessoa for receber o sacramento do matrimônio e for viver a castidade até o dia da data do casamento. Aí pode. Mas se a pessoa tem a pretensão de continuar a vida errada, o padre não pode dar absolvição. Não existe um fim de propósito de emenda. Entende? E se não quiser cumprir a penitência imposta. Eu não quero cumprir a penitência imposta por decisão minha e voluntariamente. Invalida a sua confissão. Ela é inválida. Por quê? Porque o sacramento da confissão implica essas condições todas. O arrependimento, confessar e cumprir a penitência. Sem falar que existe a fórmula correta da confissão ser válida. Isso é importantíssimo, tá? Eu tô até procurando aqui para falar ela exatamente como tá previsto. Do jeitinho que tá previsto. Porque isso é importante, gente. Porque se o padre não usar a confissão, a fórmula certa, a confissão é inválida. E aí eu preciso contar para vocês porque vocês sabendo, se vocês ouvirem um padre falar uma fórmula diferente, vocês vão ter que falar com ele, o padre. Então, se eu usou uma fórmulazinha diferente aí, você podia me dar a absolvição válida? Deixa eu achar aqui. Ai, gente, tava com ela na mão aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu achar aqui, peraí. Eu vou achar do jeitinho que tá aqui pra eu ler. Então eu vou ter que recitar ele. Eu queria ler, tá vendo? Sacanagem. Mas a fórmula que o sacerdote tem de usar é na mesma lógica do batismo. No batismo, o padre não tem que falar assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não pode falar assim: Deus te abençoe e te guarde, que essa água te lave dos seus pecados, que o Senhor venha sobre a sua vida agora, que o Espírito Santo infunda. Não pode. O batismo só é válido se ele disser: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacramento da confissão tem o mesmo raciocínio. A fórmula adequada é: pelo ministério da igreja, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se o padre falar que Deus te abençoe, te lave dos seus pecados, te converta e te dê uma vida nova, não é válida a absolvição, tá? Só é válida a confissão se o sacerdote usar a fórmula adequada, que é: pelo ministério da igreja, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que isso, gente? Porque ele está evocando justamente a autoridade que foi colocada sobre ele por nosso Senhor Jesus Cristo, através da autoridade da igreja e em nome daquele que é o único que é capaz de nos perdoar, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entende? Nós só podemos ser perdoados pela intervenção de nosso Senhor. O que você dizer, Victor? Uma dúvida minha, que talvez seja dos demais. Se, por exemplo, o padre pode começar com as palavras deles, no sentido assim, por exemplo, dia de São José, né? Vai lá, se confessa uma quarta-feira, dia dedicado a São José e tudo mais, né? Agora, pela intercessão de São José, não vou mais pecar. E o padre, vendo isso, fala que São José possa te inspirar a buscar uma vida de santidade e tudo mais. E logo em seguida ele pronuncia: pelo ministério da igreja, eu te absolvo dos teus pecados, Pai, Filho e Espírito Santo. Continua sendo válido. Ótimo, tá ótimo, não tem problema nenhum. Só não vai ser válido se ele fazer isso e depois dar. Isso. Se ele começa a oração, né, com a invocação que ele quiser fazer, não tem problema.
problema, tá? Mas ele precisa terminar com essa fórmula propriamente, tá? Então não tem problema. Se ele invocou qualquer intercessão que acontecer, ele não tem problema, tá? Ele é válido a mesma coisa. O que eu quero reforçar aqui, já caminhando para encerrar, gente? Isso tudo que eu falei, eu não estou falando aqui como um peso. Isso tudo que eu falei é um desejo de te ajudar a corresponder melhor ao amor ao nosso Senhor. Tem o desejo de te ajudar a compreender melhor aquilo que Deus espera de nós, sabe? Os pecados, eles fazem um mal tremendo para a nossa alma, sejam os graves principalmente, mas também os veniais. E aí, eu não estou dizendo aqui que eu quero que a gente pare de pecar amanhã, não é isso. O sacramento da confissão, ele existe justamente porque Deus conhece a nossa debilidade. Deus conhece a nossa fraqueza. O que Deus deseja é que a gente lute, entende? Que a gente invoque o nosso Senhor quando a gente precisar de ajuda, que a gente peça ajuda a Deus para viver a graça, entende? Nós precisamos, o que Deus deseja é isto. E quando nós cairmos, que nós nos levantemos. São João Paulo II vai dizer: santo é o pecador que nunca desiste. Nós costumamos nos cansar de pedir perdão para Deus, mas Deus nunca se cansa de nos perdoar, nunca, entende? Então, coloque isso na sua cabeça, meu irmão. Deus te ama profundamente. Ele deseja que você viva uma vida livre, uma vida plena. O pecado, ele pode se transformar em vícios. O pecado nos escraviza, tira a nossa paz interior, tira a nossa liberdade. O único desejo de Deus é de libertar as nossas almas para a vida eterna, mas também para vivermos livremente na presença e na glória de Deus já aqui na terra. Entende? Então, essa formação de hoje tem o desejo de ajudar-nos a nos confessar melhor, sabe? Ajudar-nos a entender melhor o nosso interior, amar melhor Jesus, sabe? Então, principal ponto, não interessa quando você cai, não interessa qual pecado você cometeu, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai se cansar de olhar por você, Ele nunca vai fazer isso, entende? Ele nunca vai fazer isso. Então, nunca se canse de pedir perdão a Deus, meu amigo. Não se canse. Se você se cansar, você está com amor próprio e não com amor a Deus. Então, não se canse de pedir perdão a Deus. Mas faça um firme propósito de ser diferente. Peça a Deus a graça, peça a Nossa Senhora a graça de ser diferente, sabe? Ela vem no socorro, eu falo isso por experiência própria. Ela vem e nos ergue de novo. Ela é mãe, ela não quer que o filho nenhum se perca. Então, chame por ela, peça a intercessão dela e viva melhor o amor a Deus. Amém? Amém. Tem perguntas? Se tiver, vocês têm 10 minutos. Manda aí pra mim se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem saber de alguma coisa. Se tem alguma coisa aí. Esperar uns minutinhos que a internet está bem atrás. Demora um pouquinho. Vocês ajudam no reforço, gente. O e-book da Ana é ótimo, porque ele vai falar até das penitências que você pode fazer, das modificações que você pode fazer. É muito bom mesmo. É um exame de consciência muito bom. Então, aproveita lá. Sem falar que o exame de consciência toda noite ajuda muito também. Muito mesmo. Então não tem não. Se quiser falar um pouquinho da loja. Da promoção da loja. Obrigada, viu? Quando vocês estão pensando aí, não tem pergunta nenhuma, a loja está toda em promoção, viu, gente? R$19. 19 não é, Vitor? E 16, não? Tô na dúvida agora, gente. Mas enfim, nós vamos conferir. O copo tá na promoção. Esses produtos, o copo especialmente, ele vai sair de linha, viu, gente? Não vai ter mais copo. Então, se você quer ter os nossos copos, corre e compra. Você tem namorado, cara, você tem que comprar o copo de São José e São Luís. São fiéis intercessores pelas famílias, são fiéis intercessores pelos matrimônios. Então, compra pra você, compra pra sua namorada. O copo um do lado do outro faz a estampa junta, tá? É a coisa mais fofa do mundo. Então, aproveita, compra. Tem outros produtos também. Diário Santa Terezinha tá só R$29,90. Tá de graça, cara. Sério mesmo, ele tá muito barato.
R$19,90. O Everton nos ajudou aqui. R$19,90. Obrigada, Everton. Então, assim, aproveita a promoção e você nos ajuda muito quando você compra os nossos produtos. Você nos ajuda a manter essa obra de evangelização. Você faz parte conosco nesse projeto, sabe? E domingo tem almoço. Então vai estar um mundo maravilhoso, lombo assado, batata assada, farofa. Não tem que estar muito gostoso. Então, garanta sua adesão. É só chamar no Instagram ou no WhatsApp de qualquer dos missionários da comunidade que a gente anota seu pedido, manda para você no domingo entregar no conforto da sua casa. Repete o nome do e-book para Juliana. A Grande Quaresma é o nome do e-book, tá? A Grande Quaresma. É Salus Caritate. Isso. Zé mandou. Peraí que eu passei. Carol, rezar o rosário e fazer jejuns em mortificação aos pecados vale em expiação? Repete. Peraí que mandou. Opa. Peraí que ele mandou picar. Carol, rezar o rosário e fazer jejum em mortificação aos pecados vale? Em expiação. Esqueci a palavra que. Em expiação, acho que é expiação dos pecados. Sim. Jejum, esmola, oração, mortificação de todos os tipos valem sim como expiação dos pecados. Tanto que Nossa Senhora sempre pede nas aparições o quê? Rezar o rosário, fazer jejum e fazer penitência. São coisas que expiam os pecados, que pagam a pena que nós deveríamos pagar no purgatório. Então, a gente precisa se dedicar e fazer muita penitência, fazer muita mortificação, para que a gente possa ir direto para o céu, sem passar estadia aí no purgatório. Só um lembrete importante: vai para o inferno quem? Quem morre em estado de pecado grave, quem não se arrepende dos seus pecados, vai para o inferno. Se você se confessa, você vai e ainda não morreu, ainda não estou puro para ir para o céu, mas não morri em pecado grave, você vai para o purgatório. Você vai ficar lá uns tempinhos, mas cara, purgatório é vida, gente. Purgatório é céu. É só passar um tempinho lá que você vai para o céu, isso é ótimo. E claro, né, os santos que já se purificaram, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, foram tudo buscar por Nossa Senhora direto para o céu. Então, dá para ir também, tá? Se eles conseguiram por Deus, conseguiremos. Amém? Mais alguma dúvida? Tem então não. Então tá ótimo, vamos encerrar. Muito obrigada quem ficou aí com a gente. Muito obrigada a quem vai ver depois. Tudo isso que eu falei, vocês vão achar no Catecismo da Igreja Católica, tá? E tem mais fácil ainda no devocional que tem lá na loja, tá? Do Cristo Rei, tá só R$45. Então, compra para poder fazer sua exame de consciência. E tem uma outra coisa que eu costumo usar, que ela dá ainda a contrição perfeita. Eu gosto muito dessa oração, porque ela vai ajudando o nosso coração a viver a experiência da contrição de verdade, sabe? Se arrepender mesmo dos pecados por amor a Deus. Então, se você puder nada, crie vergonha e inclui nas suas orações diárias. Amém? Acho que é isso mesmo. É porque no finalzinho que o Everton mandou e o Zé confirmou aqui. É que o Everton mandou assim: eu acho que Zé quis dizer que é possível ser perdoados os pecados desta forma. Aí Zé falou que era em expiação mesmo. O perdão é somente se confessar. Então, fechou. Isso aí é o que eu falei, né? O perdão é na confissão mesmo, tem outro caminho. O venial é perdoado na Santa Missa. Na hora do ato de contrição na missa, nós somos perdoados do nosso pecado venial, né? A comunhão não tem esse poder. E os pecados graves é o sacramento da reconciliação. Então é isso. Muito obrigada a todos. Deus abençoe muito. Grande abraço. Muito obrigada mesmo. Reze por nós. Lembre-se de nos colocar nas suas orações. Vamos rezar uma Ave Maria, consagrando a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Até sexta-feira.